Bom dia, bom dia, bom dia! Segundão, no meio do carnaval, estamos aqui. Hoje é segunda-feira, dia 12 de 2 de 2024. E hoje nós temos uma semi-fofoquinha. Diria até que sim, porque por cargas d'água é feriado total, né? Não sei se vocês sabem, mas ou as questões bancárias, as questões de bolsas de valores, pelo menos aqui no Brasil, para tudo. Meus queridos. Quer exemplo? Vamos lá. Você tem conta que estava para vencer dia 10? No dia 10? Pois é. Sabe quando que ela vai ser paga? Dia 14. Lá na frente. Por quê? Sábado não é dia útil. Domingo não é dia útil. Esta segunda-feira, hoje, não é dia útil. Amanhã não é dia útil. E quarta-feira é só depois do meio-dia. Eita, nós! Pensa no feriado. Você sabe o que eu fico refletindo e pensando? Esse feriado prolongado ele deveria ser entre o dia 25 e o dia 1º. Ele devia ter uma semana inteirinha de folga e férias para todo mundo. Eu acho que seria mais bonito ser uma folga, um feriado prolongadíssimo em um período não de aulas, porque a gente já começou a ter aula das crianças. Isso aí atrapalha, o carnaval até atrapalha a coisa, deveria até mudar um pouquinho o carnaval. Eu acho que o carnaval devia ser em janeiro, junto com as férias das crianças, para começar fevereiro de fato com aula sem parar no meio. Assim penso eu, mas as crenças e as religiosidades alteram tudo. Se é para ter bastante dia de folga, eu preferiria entre o dia 25 de dezembro até o dia 1º. Porque esse negócio de pegar, se confraternizar com a família no Natal, já ter que voltar a trabalhar, depois voltar a fazer festa de novo, depois voltar a trabalhar, esse negócio é meio ruim, né? Seria interessante mais festas. Agora, se o feriado tem que ser no carnaval, por que não poderia ser o carnaval tipo em janeiro, junto com as férias das crianças? Seria muito mais proveitoso e não ia atrapalhar as crianças. Mas as crenças e as religiões, pelo menos antigas, quando foi instituídos os calendários, pela influência da religião, porque se você olhar todos os nossos feriados, meus queridos, é tudo recheado de dias religiosos. Eu não sei quem que vai cutucar isso daí, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que mexer nisso daí. Alguém vai ter que tacar o dedinho nessa ferida e vai ter que mexer com o crocodilo das religiões por aí. Porque eu, como universalista, eu não sigo muito o calendário religioso. Mesmo porque eu sei que Jesus não tem nada a ver com dezembro, no Natal. Não, professor, de jeito nenhum. Você acha que já Jesus nasceu em dezembro? Eu não acho. Mas as religiões assim instituíram. Então, institui-se situações que não são bem assim. Cada um tem um calendário. Uns calendários começam em janeiro, outros começam em fevereiro, outros começam sei lá no que, e aí vai. Bom, são calendários, são situações. Nos Estados Unidos, o balanço do final de ano não fecha em dezembro, igual aqui no Brasil. Se fecha do meio do ano para frente, né? Se fecha no terceiro trimestre nosso. Bom, essas são as diferenças nossa com o do planeta. É bom? É ruim? Para mim não é nem bom nem ruim. O problema é que afeta um pouquinho a questão das crianças só. Tirado isso, falado sobre isso, a festa da carne parece que está sendo realmente uma festa. Porque as pessoas estão saindo para festejar, não tem conta para pagar, porque está acumulando e ficando lá no sistema para vir tudo de uma vez. E também nós estamos tendo operações da Polícia Federal botando para quebrar aqui no Brasil. Mas em que sentido? Bom ou ruim? Nem bom, nem ruim. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque as pessoas não conseguem entender fora da dualidade.
O ser humano ele foi doutrinado para trabalhar na dualidade, bem e mal, certo e errado. Meus queridos, nós temos que trabalhar em espectros. O que é espectro, professor? Entre o 8 e 80, nós temos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 79 e 80. Entre o 8 e 80, nós temos vários números. Nós temos que parar de trabalhar com o 8 e com o 80. Nós temos que trabalhar com todos, com todo o espectro. Os prismas são isso. A energia é assim. A luz é assim. A luz, quando ela é separada, elas são feixes de frequência. Então ela tem um vermelhinho, um amarelinho, um azulzinho, e aí vai tendo o famoso formação do arco-íris, que são espectros, escalas de frequências luminosas. E a junção de todas as frequências é a luz pura. Interessante? A realidade? Então, meus queridos, venhamos e convenhamos. Nós precisamos e teremos de nos adaptar mais cedo ou mais tarde. Mas independente disso, de ser feriado aqui, tá tudo fechado, bolsa de valores fechada, não sei o que, tudo fechado. O planeta não para. E nós temos também o histórico de sexta-feira. O histórico de sexta-feira deu um alívio, pelo menos com o dólar, que caiu 0,68 e fechou em R$ 4,96. Só que tem um detalhe. O dólar caiu, mas o petróleo subiu. O petróleo chegou a bater $82. Então nós estamos em festas, mas o planeta está movimentando. As coisas estão andando. Hoje o petróleo caiu um pouquinho, então hoje está 81,3, 81,4, mas ainda está alto. A Bolsa de Valores da Alemanha, por exemplo, está aberta. Está agora 17.007. Perseguindo os inimigos. Já do Brasil, na sexta-feira, fechou com uma leve queda de 0,15% e fechou em 128.025, dentro de uma certa estabilidade, se assim podemos dizer. Professor, mas e essa questão do carnaval, ela influencia no quê? Ela influencia, inclusive, no seu dinheiro. Como assim, professor? Vou explicar uma coisinha para vocês. Jornal da Infomoney. Olha só o que saiu na matéria. No mês do carnaval, a gente já vai entrar nas fofocas das guerras, dessa polarização, tá bom, gente? No mês do carnaval, não se assuste se os seus investimentos renderem menos. Entenda a dinâmica de remuneração dos títulos corrigidos pelo CDI, por exemplo. Referência para as aplicações de renda fixa. Professor, como é que funciona então? Não é por mês? Não é por aniversário? É aniversário que eles pagam o cálculo feito no mês. Não é cobrado pelo mês. Não é instituído pelo mês. O aluguel você paga pelo mês. Mas não deveria, né? Se fevereiro nós temos menos dias, mas tem outros meses que tem 31, então seria um dia de graça. Uma coisa compensa a outra. Mas nos rendimentos são calculados de fato por dias úteis. Então, se o banco não vai computar despesas e coisas para você que você venceu no dia 10, que foi sábado, porque sábado não pode, domingo não pode, já teria que ser hoje, dia 12. Não, dia 12 não pode, dia 13 não pode, vai para o dia 14. Esse período sem trabalhar com o dinheiro não tem nem prejuízo e nem rendimento. Então você acaba recebendo um pouquinho menos. Mas bem em fevereiro, professor, que dureza, hein? Pois é. E nisso o povo vai fazendo as suas festas sem perceber o tamanho do buraco. Fevereiro já é um dia com menos dias. E ainda tem um monte de feriado, aí que arrebenta todo mundo. Os empresários, aqueles que têm que pagar salários e vive de vendas de balcão, vive de fluxo,
eles passam perereco. Mas aqueles que vivem de passeios, de festas e de turismo, esses ganham bastante. Então, meus queridos, entendam uma seguinte situação. Não existe algo perfeito. Sempre você vai ver alguém melhor e alguém pior. Alguém sorrindo e alguém chorando. Você sempre vai ver nesse planeta pessoas gostando e festejando mesmo nas desgraças e as outras chorando e lamentando nas desgraças. No período da pandemia, por exemplo, as farmacêuticas estavam sorrindo de tanta alegria. Algumas empresas, alguns setores estavam sorrindo como nunca. Já outros setores estavam em agonia, angústia e tristeza pelas situações em que se encontram, ou se encontravam, ou pelo que tinha acontecido no planeta, com seu familiar e tudo mais. Então, meus queridos, a realidade do planeta, ela sempre vai ser uns felizes, outros tristes. Uns vitoriosos, outros derrotados. Uns superando situações, outros não superando situações. Uns mais abonados, outros menos abonados. Uns mais felizes, outros menos felizes. Uns com mais, outros com menos. E não se engane achando que isso é uma injustiça espiritual. Não. Isso é uma instituição natural que foi dado o direito dos seres humanos a instituir de fato, e assim caminha. Então, quando nós vemos coisas boas, ou quando nós vemos coisas tristes, nós podemos dizer dentro do espiritual universalista que o que você está vendo, ela não é nem coisas boas e nem coisas ruins. Ela é o que é. O ser bom ou ser ruim é uma sensação humana. Exemplo, vamos lá. Um exemplo duro, onde as pessoas não vão conseguir aceitar com facilidade. Eu diria, inclusive, que não vão querer aceitar e não vão admitir. Exemplo. Jornal da CNN. Mais de 100 pessoas foram mortas em ataques israelenses em Rafah. Desorganização. Mais de 1,3 milhões de pessoas se refugiaram em Rafah, muitas das quais já estavam deslocadas de outras partes do enclave e dizem não ter para onde ir, com crianças no colo, passando fome e sem água. Então não tem onde dormir, não tem onde ficar, tem medo de ser bombardeado, não tem o que comer, não tem o que beber, e o desespero com doenças, então está acumulando tudo. São problemas de destruição da onde mora, são problemas de falta de água, de comida e de doenças. Somando tudo isso, crianças passando fome, você, pai e mãe, vendo aquela situação deplorável das crianças, dos filhos. E como é que faz? Mas, professor, isso não está errado? Não. Então está certo? Não. Esse é o problema do ser humano. Quando nós falamos que não está errado, eles acham já automaticamente que está certo. Não, querido. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você está errando. Você não está sendo justo. Você não entendeu o espiritual.
As duas opções, a dualidade, isso é humano. Enfiem isso na sua cabeça. Essas duas opções é humano. Humano. Exemplo. Vamos fazer uma analogia. Vamos supor, vamos tentar projetar que nós conseguimos voar até a faixa de Gaza e nós estamos ali e vamos vivenciar aquela situação onde essas pessoas estão. Vamos imaginar que no meio disso eu estou lá com meus 2, 3 filhos, eu com a minha esposa com 2, 3 filhos, meus filhos com sede, eu com sede, com fome, sem ter o que comer. As crianças perguntando, papai, estou com fome, papai, eu queria, onde nós vamos ficar, quando que nós vamos voltar para casa? E a gente falando desculpas e desculpas e desculpas. Eu estou dentro desse cenário, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma simulação, tá? Aí, eu posso ter duas opções. Primeira opção. São aqueles malditos que estão nos atacando, aquelas pragas demoníacas, aquele povo endemoniado, por isso que nós temos que destruir eles são ruins, eles são maus. Essa é uma versão. A outra versão que pode surgir é: calma, filho, calma, minha filha. Deus sabe o que faz. Vamos ter fé em Deus. Vamos caminhando. O papai e a mamãe também não sabem para onde a gente vai. O papai e a mamãe também está com sede, está com fome. Vamos caminhando, filho. Vamos aproveitar e vamos ler a palavra divina. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Vamos tentando. Vamos caminhando. Vamos vivendo. É o mesmo cenário com duas reações. Professor, qual que é o certo, qual que é o errado? Nenhuma. Porque ambas as reações são permitidas por Deus. Porque cada espírito está no seu momento evolutivo. Cada espírito tem a sua situação evolutiva. Então eu não posso pegar e falar isso é certo ou isso é errado, porque não existe. O certo é certo para quem acha que é certo. E o errado é errado para quem acha que é errado. E quando nós desprendemos dessa dualidade humana, que nós começamos a entrar no mundo espiritual de fato, e não fictício e de hipocrisia, de mentira, nós percebemos e entendemos que o sofrimento e a dor, ele está dentro de nós. O certo e errado está dentro de nós. Só que aqueles que têm a luz divina vão pegar e vão ser condenados no lugar de Barrabás, vão carregar a própria cruz em que vai ser, como é que podemos dizer, crucificado. E mesmo assim vai entender a limitação do seu outro irmão. Vai entender que existe uma naturalidade no procedimento. Porque se assim não fosse, viriam anjos e anjos e anjos dos céus, se materializaria, como foi inclusive com Jacó, e lutaria com os homens. O anjo quebrou a perna de Jacó. O anjo poderia chegar e fazer como Sodoma e Gomorra, pegar e proteger Jesus, fazer uma redoma, como aqueles que foram jogados no caldeirão de fogo e não se queimaram, saíram vivos porque os anjos protegeram. Por que abandonaram Jesus? Porque Jesus entendia o porquê. Porque Jesus
entendia a necessidade. Mesmo sendo cruel, ele entendeu que tinha um motivo e um porquê. Professor, então o senhor está falando que eu tenho que aceitar uma guerra dessa? Não. Mas sim. Não, professor, ou eu tenho que aceitar ou não tenho que aceitar. Ah, você de novo com a dualidade. Você pode aceitar ou pode não aceitar. Eu posso aceitar ou posso não aceitar. O problema é meu. O que eu tenho que entender é: Israel não aceitou o que aconteceu com eles e está fazendo isso, e para eles é normal e natural. Para o povo de Gaza, o natural e o normal era só pegar aqueles que fizeram, e não todos os povos. E quem que está certo? Nenhum nem o outro. Porque nós temos uma mania de acharmos que nós somos deuses, de fato. Vós sois deuses, sim. Mas vós não sois o Deus, o julgador. Vós sois deuses, sim. Diria de uma 20ª instância, num planeta Plutão, por exemplo. Se você for para o planeta Plutão, você com certeza vai ter um pouco mais de expertise para fazer julgamentos em um planeta Uga Uga. Agora, para você julgar os seres humanos, eu acho que você deveria ter pelo menos um nível crístico como o de Jesus para entender e fazer o julgamento. Você é como Jesus? Eu acho que não. Então por que julgais? Por que Deus pegou e falou assim: não julgardes para não ser julgados? Já é um alerta. Faça isso não, para que não caia sobre você. Porque a partir do momento que você seleciona, isso é certo, isso é errado, você já está fazendo um julgamento. E o problema é o julgamento. O problema é se achar Deus e acima de tudo e de todos e achar o que é o certo e o que é o errado. Ontem, foi no sábado, né, que eu liberei e fiz o vídeo, e aí aparece pessoas, né, conforme eu libero para poder escrever. Hoje eu vou ver se eu libero para poder escrever também, porque não vou ter que trabalhar, então vou conseguir responder. E as pessoas escrevem, tem a fala mole, o cara tá enganando os outros, não sei o quê. As pessoas falam assim, elas vão julgando, elas vão colocando os seus venenos para fora. Só que quem é ela para querer me julgar? Ela é ela. Ela está fazendo algo que para ela é natural. Mas, professor, ela está fazendo coisa errada. É errado para mim. Mas para ela está sendo a coisa mais certa do mundo. Me julgar e tacar pedra. Jesus e Deus não viu como totalmente natural, os anjos não viu totalmente natural todo mundo soltar Barrabás, tacar pedra em Jesus e tudo mais? E por que eu tenho que ser diferente de Jesus se a minha meta na evolução espiritual é ser como Jesus? Professor, então nós temos que deixar as pessoas nos atacar? Não falei isso. Você está deduzindo isso. Eu não falei isso. Se você pensou isso, isso é um pensamento seu, não é meu. Não queira achar que eu falei o que você entendeu. O que você entende é o que você entende e não o que eu digo. Tanto é que a Bíblia foi dita por Deus e tem gente que fala, Deus quis dizer assim. Mas engraçado, várias pessoas entenderam de formas diferentes. E você acha que você sabe que de fato Deus pensou e quis falar? Ou nós tínhamos que entender que posso ler quanto for e nós teremos somente versões, prismas, e não de fato o que Deus quis dizer. Porque tudo são falas de um ser lá de cima. Então, aonde que eu quero chegar? As pessoas vêm e nos atacam. Professor, então o que eu tenho que fazer? Explicar para ela. Olha, o que você fez para mim não é correto para mim.
Peço que você não tenha esse ódio, tenha não sei o que, um amor crístico, tenha não sei o que lá, e respeite a forma que eu leciono para os meus alunos. Porque eu trato os meus canais como salas de aula. Se eu pego e falo sobre o que eu falo, não é à toa. Se eu pego e falo de finanças, é porque vocês precisam entender as finanças. Porque uma das grandes mudanças para a regeneração do planeta vai ter que vir da finanças e economia. Se eu pego e falo de política nos canal, é porque mais cedo ou mais tarde o espiritual vai precisar mexer no setor político para que aconteça o planeta regenerado. E se eu ensino e falo sobre espiritualidade, é porque o espiritual vai precisar que vocês tenham um entendimento pleno da espiritualidade. Eu não faço nada sem um motivo. Então, antes de jogardes pedras sobre Jesus, pergunte a Jesus os porquês. Entendam que você é uma criancinha espiritual cega, ignorante e que não nada sabe. Vinde a mim as criancinhas no estado de criancinha. Papai, mamãe, titio, não entendi. Por quê? Por quê? Por quê? Tire as suas dúvidas. Aprenda com o espiritual. É isso que eu tento estimular com vocês. Mas as pessoas engolem, nada falam. Se eu pego e falo, eu não vou falar mais nada, porque o professor é bravo, porque o professor responde forte. Meus queridos, papai e mamãe fica falando, ai filhinho, o que você quer saber? Deixa papai explicar. O que é, menino? De novo aqui, o que é? O que é? Hã? Vamos lá? Tá, isso aqui é tal coisa. Hã? Leva a sério as coisas. O espiritual não fica assim, ai, menina, que coisinha mais bonitinha, né? Isso não existe, isso é uma falácia que criaram para vocês. Eu tô falando como alguém que vê os espíritos. Os espíritos não têm esse lado infantilizado, esse lado de nenezinho. Os espíritos, eles são racionais. Eles não têm sentimentos biológicos, eles não têm o corpo jogando mais hormônio daqui, hormônio de lá para você ficar emotivo. Ai, eu vou chorar, ai, eu vou não sei o que, ai, eu fiquei triste. Eles não têm crocodilos espirituais de luz, tá? Então, meus queridos, não se enganem. Tudo tem um porquê. Pergunta se não sabe. Aí vem outra notícia maravilhosa. Cara, como que eu gosto da BBC News. Jornal BBC News. Feridas, famintas e sozinhas. As crianças deixadas órfãs pela guerra em Gaza. Você sabe o que as pessoas fazem? Vamos falar humanamente o que os seres humanos fazem? Onde se viu, que absurdo, olha só o que está acontecendo com as crianças, olha só, que feio, que triste. Você falando isso, você resolveu o quê? Você piorou a situação que já estava ruim. Como, professor, estou defendendo as crianças? Não, querido. Você ligou uma máquina, um gerador de ódio. Você ligou a sua maquininha e está lá jogando ódio. Máquina, primeiro. Ódio. Fabricação de ódio. Mas eu tô sendo justo, eu tô defendendo os cachorrinhos, os gatinhos, eu tô defendendo as criancinhas, eu tô defendendo os pobres, eu tô defendendo os moradores de rua, eu tô defendendo os pobres coitados, os pobrezinhos, as pessoas que estão desempregadas. E você gerando aquele trator soltando aquela fumaceira demoníaca de ódio. Nossa, professor, mas o que eu tinha que fazer então? Você tinha que ser
um trabalhador de luz. Olha, estou vendo essa cena, as crianças estão deixadas órfãos. Olha, abandonaram cachorrinhos, gatinhos. Olha, fizeram não sei o quê. Eu vou reclamar? Não. Reclamação é fábrica de ódio. Aqueles motor bem antigo que solta uma fumaceira que mata toda a natureza. É isso daí. O que eu vou fazer? Quietinho, sem falar nada, eu vou pegar minhas coisinhas e vou pegar uma criancinha e falar assim, vem cá, o titio vai cuidar de você, eu vou tratar do seu psicológico, eu vou te dar o que comer, vou te dar roupinha, vou te fazer a coisinha e vou tentar encontrar alguma família que queira ficar com você, se for um cachorrinho, ou então vou ficar com você mesmo. E assim vou cuidar. Eu vou pegar mais uma, porque também senti no coração que tinha que pegar mais uma. Eu vou pegar outra, vou cuidar de outro, vou cuidar de outro, vou cuidar de outro. O que minha mão faz, a outra não fala. Então não adianta você reclamar e virar um tratorista do Satanás, um fazendeiro de Lúcifer, soltando as energias demoníacas para todo lugar do planeta. Você acha que isso está certo? Se você acha, tudo bem. Mas se não reclamar, nada vai mudar. Será? É assim que você enxerga, então? Então você tem que jogar mais lixo no rio para limpar o rio? É isso que você está falando para mim, então? Então tem que jogar mais veneno no rio para limpar o rio. Porque quanto mais veneno tiver no rio, aí alguém vai ter que pegar e arrumar o rio, porque agora está muito envenenado. E será que a hora que arrumarem o rio, você não vai ver outro problema e vai continuar com essa fabriquinha de ódio? Porque os seres humanos foram instituídos para essa fábrica de ódio. Vocês estão entendendo quando eu pego e falo? Para não sermos adoradores de políticos, para nós não ficarmos nem de um lado nem do outro, porque a partir do momento que você escolhe um lado, eu escolhi o lado do Bolsonaro, você automaticamente vai ter ódio do Lula. E você vai estar com uma fábrica do Satanás jogando energia do ódio. E o Satanás vai estar tão feliz, ele vai dizer, o banquete está no ar. E se você for um adorador do Lula, um amante, um idolatra do Lula, ou seguidor, você automaticamente vai ter ódio do Bolsonaro e de todo mundo que segue o Bolsonaro. E você do outro lado está fabricando ódio e ódio e ódio. Quem que está ganhando no meio disso tudo? Aqueles que se alimentam dessas energias. Quem que são que se alimenta dessas energias? Os demônios. E quando nós fortalecemos mais e mais e mais e mais os demônios, quando nós damos mais e mais alimento e comida para esses demônios, mais nós seremos atacados. Mais o planeta vai ficar em caos e mais nós vamos reclamar. Então nós estamos num ciclo subindo o inferno. Mas dá para subir o inferno? Dá. Você vai subir igual um vulcão. Aí você chega lá, tem um buraco lá pegando fogo. E você sobe. A hora que você vê, você já caiu lá dentro da lava infernal. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou explicando uma coisa que eu falei de sábado, porque as pessoas estavam jogando pedras, as pessoas não sabem, as pessoas não entendem. E eu não posso parar todas as coisas e ficar falando numa linguagem infantil. No canal principal, um monte de pessoas saiu do canal, por incrível que pareça, porque eu dei um puxão de orelha. Eu dei o puxão de orelha sem nenhum motivo. Você sabe quantas pessoas pegaram e perguntaram para mim, por que, professor, que o senhor está dando um puxão de orelha? Ninguém sabe. O puxão de orelha são para todos? Não. O puxão de orelha são para aqueles que já receberam os chamados, mas nada estão fazendo. E não para todos aqueles que estão perdidos e precisam ser encontrados e ajudados. Porque esses que precisam ser encontrados e ser ajudados, eles têm que ser encontrados e ajudados por esses que receberam o chamado para ajudar essas pessoas. Só que essas pessoas não estão ajudando e está sobrecarregando quem está fazendo. Então é tipo assim, Deus convocou 100 pessoas para trabalhar para a espiritualidade. Dessas 100, 15, 20 está trabalhando. As outras 80, tudo parada fingindo que não foi chamada.
Se todo mundo tivesse fazendo serviço, cada um ia estar com um saquinho de lixo ali, coletando o lixo da praia. Como só tem 20, eu tô tendo que coletar mais, tendo que ficar mais tempo coletando e tô tendo que carregar um peso de outros que poderia ser distribuído para os outros. Ou seja, tá me cansando, porque além de eu ter que coletar por mais tempo, porque tem pouca gente, vou ter que ficar mais tempo coletando, eu ainda tenho que carregar um saco muito mais pesado do que era para eu carregar. As pessoas não entendem, mas também não perguntam. Vamos voltar aqui para as nossas coisas, senão não vai dar tempo. Já está 35 minutos de vídeo, olha só, ainda tem um monte de coisa aqui. Folha de São Paulo. ONGs denunciam prisão de ativista na Venezuela e novo desaparecimento forçado. Briga de poderes, briga de crocodilos e jacarés. A questão é o seguinte, professor, olha o absurdo, olha que absurdo. Mas quem que colocou aqueles crocodilos, aqueles jacarés, aonde eles estão? O jacaré não entrou nessa lagoa chamada Venezuela à toa. Alguém pegou o jacaré e falou, jacaré, eu quero que você fique aqui, no poder. A culpa é de quem? De quem colocou o jacaré no poder. Aí, eu vejo uma cena que fala assim, Folha de São Paulo. Toffoli suspende julgamento no STF que pode levar Collor à prisão. Então tinha um julgamento que podia fazer o Fernando Collor de Mello ir para a prisão. O Toffoli pega e fala assim, não, vamos parar e vamos fazer. Ok, tudo bem. É uma medida, depois de um recurso, e tudo bem, teve um recurso, teve não sei o que, tá perfeito. Só que por que pega o recurso desse, mas não pega do pessoal do Bolsonaro? Por que pega não sei o que, mas não pega o pessoal da direita? Tem que ter um porquê. Tem que ter um motivo. Tem que ter alguma explicação. O que está acontecendo na sociedade? Será que estão explicando o que está acontecendo ou simplesmente estão fazendo sem dar satisfação para o povo? E o povo, sem saber e sem entender, está tendo uma sensação de que está cometendo uma grande injustiça. E nessa sensação de cometer uma grande injustiça, sensação, porque não existe o certo ou errado. O cara está fazendo com a convicção que ele está certo. Outros estão vendo com a convicção que ele está errado. Infomoney. Eleições 2024. Nós estamos em 2024, esse ano de eleição. Ou seja, vai ter mais guerras políticas por aí. A polarização entre Lula e Bolsonaro deve se concentrar nas grandes capitais. E o que o povo vai fazer? Vai ter as disputas para ver qual que é o Deus mais forte. Como a Bíblia antiga. Lá no começo da história bíblica sempre relata. É o meu Deus contra o seu Deus. Vamos ver que Deus que é o mais poderoso. Vamos ver que Deus que é o mais forte. E aí? E vai acontecer de novo? Tudo é cíclico. O ser humano não evoluiu. O planeta evoluiu. De um banheiro que nós não tínhamos, que tinha que fazer xixi e cocô no mato, agora nós temos banheiro. De uma cama que era de palha de milho, agora nós temos colchão com espuminha. De carroça, agora nós temos carros, veículos elétricos, veículos de hidrogênio, veículos combustíveis, nós temos aviões, drones. O planeta está evoluindo, mas os seres humanos não. E aí? O espiritual vai poder permitir que o planeta continue nessa pegada ou ele vai ter que fazer alguma coisa? E se o espiritual fazer alguma coisa, você vai gostar? Você está gostando do que está acontecendo em Gaza? Ah, não. Mas por que você permitiu chegar nesse ponto? Por que nós pegamos, em vez de nós ajudarmos os nossos irmãos a entenderem que não é para existir nem direita nem esquerda, nem o 8 nem o 80, mas existir a compreensão de tudo e de todos e um ter
o aproveitamento das coisas boas que uns e os outros têm, o que acontece? Jornal da Infomoney. Trump sugeriu que a Rússia invadisse os membros inadimplentes da OTAN. Quer dizer que então que se o cara for devedor, não tiver dinheiro, se for pobre, tiver em dificuldade financeira, ele tem que ser invadido, tem que ser destruído, tem que receber bomba e míssil? Tem que perder o país dele? A Casa Branca criticou a afirmação de Trump de que ele teria dito aos líderes da OTAN que encorajaria a Rússia a invadir membros que não cumprissem seus compromissos. Ele está certo? Não. Ele está errado? Não. Porque para ele está certo. Para mim ele está errado. Mas isso faz com que eu jogue ódio nele? Que eu fique e fale, esse pessoal da direita é uma desgraça? Não, isso é um pensamento dele. Não é seu. E por que você está ofendido? Por que você vai entrar nessa polarização, nisso daí? Você vai ligar sua máquina, o seu trator do ódio. Ódio. Vamos explodir o planeta. Vocês estão entendendo o grande problema que está acontecendo? O problema é do Trump que ele está fazendo isso daí. Mas, professor, ele pode ser o presidente do país. Decisão dos habitantes lá dos Estados Unidos. Se a involução deles é tamanha, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer o que Jesus me ensinou. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É a ignorância deles, é o nível evolutivo deles. O Chico Xavier quantas vezes foi prejudicado, até com próprios filhos, com familiar. E ele pegava e nunca refutava, ele falava assim, tadinho, né? O espírito dele tá com certo atraso, judiação. Vocês estão entendendo como é que é a coisa ou não? Só que o povo não entende. O povo escuta essas histórias de Jesus, essa história de Chico Xavier, escuta e não entende, custa entender, não aceita, não quer. E se diz evoluído, se diz espiritual. Jornal DW Brasil. Trump rechaçado por incitar ataques russos à OTAN. O chefe da OTAN diz que a fala do republicano mina segurança dos países membros e lança dúvidas sobre o comprometimento dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden vê sinal verde de Trump para Putin estender o conflito na Ucrânia para outros países. Eu não gosto do Biden, mas você acha que por não gostar do Biden eu tenho que gostar do Trump? Falando uma porcaria, uma asneira dessa? Mas o Trump, meu querido, o problema é seu se você criou mais um adorador seu. Se você só vê a perfeição nele. Desculpa, mas eu tenho que fazer análises. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, para eu fazer análise. Nós temos que entender, eu coloquei por fim aqui para a gente encerrar, com chave de ouro, a seguinte situação. Jornal CNN. Médico de 41 anos morre após ter infarto durante um jogo de futebol em Goiás. O primo do médico diz que o médico passou mal depois de aproximadamente 5 minutos do jogo. E aí você pega e fala assim, nossa, mas ele não é médico, ele não tinha que se cuidar? Porque as pessoas falam assim, né? Se a pessoa está doente, você tem que se cuidar. Tá vendo? Também olha o tamanho do seu peso, olha o tamanho do seu quê, olha o que você faz, olha o que você deixa de fazer. Meu querido, para com isso. Para de julgar,
Para de ligar esse trator do Satanás, essa fábrica do Lúcifer, essa fazenda do Lúcifer. Deixa de ser fazendeiro do Lúcifer, para com isso. Você tem que entender que Deus, quando chama, chamou. O plano espiritual, quando mexe alguma coisa, mexeu. Nada é por acaso. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, um ótimo meio e continuidade de carnaval para todo mundo. Apesar de que eu não gosto de festejar carnaval. Mas isso é meu. Não é certo nem errado. É meu. Não julguem nem quem vai no carnaval, quem gosta do carnaval, como aqueles que não gostam. Não coloquem as suas crenças e religiões acima do outro ao ponto de você jogar pedradas ou ao ponto de você ligar o seu trator para destruir toda a humanidade. Se falando, eu sou cristão, mas nunca desliga o seu trator. Você liga o trator e ainda dá aquela acelerada para dar sai aquela fumaça do ódio para destruir tudo mesmo. Fica aqui as minhas reflexões, que eu chamo de prismas. Muita bênção para todos vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.